ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, excelente quarta-feira para você que segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. A partir de agora, o nosso Manhã Bandeirantes está chegando com os principais destaques da nossa região e as informações que marcam o Brasil e o mundo neste dia 12 de novembro de 2025. Eu, Heitor Fredo, agradeço a você que até agora ficou com o Jornal Gente, na companhia do Pedro Campos, da Thaís Freitas, do Cláudio Humberto, da Sônia Blota, time de jornalismo que amanhã estará de volta às 8 da manhã nas ondas da Rádio Bandeirantes e na tela da Band News TV. A partir de agora, eu, Heitor Fredo, convido você a fazer parte do nosso Giro da Notícia pelo FM 85.7 e ainda pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube, já com a transmissão iniciada e os bastidores do Complexo de Comunicação João Jorge Saad em Campinas, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nos trabalhos técnicos, equipe Apostos com Edson Freitas na mesa de som, com o Leandro Lopes na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber. Deixa eu começar essa edição atualizando você sobre um bloqueio que acontece neste momento por conta da suspeita de bomba em um caminhão que está atravessado no quilômetro 44 do Rodoanel Mário Covas, no trecho de Itapecerica da Serra. O motorista de uma carreta que ainda bloqueia a pista externa do Rodoanel saiu do Acre com destino a São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Esse homem foi assaltado e sequestrado no meio do caminho. Ainda não se sabe onde ele foi abordado e qual a motivação dos criminosos. A vítima foi deixada amarrada com explosivos dentro da cabine do veículo. Os criminosos fugiram. O Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, o GAT, foi acionado e fez agora há pouco o resgate deste caminhoneiro. O condutor passou mal, foi levado de ambulância para um hospital da região, mas a carreta ainda está atravessada na pista, fechando o rodoanel. Um oficial da Polícia Militar que acompanha a operação à distância explicou para a equipe da Band presente no local como é que funciona a abordagem à vítima de sequestro que estaria com explosivo atado ao corpo. Os peritos em explosivos do GAT, da Polícia Militar, primeiro avaliaram a veracidade dos explosivos, se eles são reais ou simulacros, os riscos existentes para as vítimas, tanto o caminhoneiro quanto os próprios profissionais ali da pista, os policiais, e se é possível desativar esses explosivos. A ATESP informou que as vias foram interditadas pela alta criticidade na ocorrência. A avaliação inicial do GAT é que os explosivos, sim, são reais. O local exato da ocorrência é o quilômetro 44, mais 800 metros da pista externa do Rodoanel Mário Covas, no sentido Sistema Anchieta Imigrantes. A ocorrência foi registrada por volta de 5h25 da manhã, depois do condutor desse caminhão informar que foi vítima de um assalto seguido de sequestro por volta de 4 da madrugada. Ele foi abordado por 3 indivíduos, obrigado a realizar a manobra atravessando o caminhão, a carreta na pista, e em seguida todos eles fugiram. Rodovia interditada totalmente, tráfego está sendo desviado pelo retorno do quilômetro 36, que é o acesso à pista interna da Regis Bittencourt. Esse é o caminho do motorista que precisa, nesta manhã de quarta-feira, seguir ao litoral sul de São Paulo. Acionar o acesso pela Regis Bittencourt para depois conseguir retornar ao Rodoanel mais à frente. Vamos ao vivo, junto com o trabalho de apuração do Bora Brasil,
telejornal na tela da Band nesta manhã de quarta-feira. Vamos entender o que está acontecendo nesse momento no Rodoanel. Ainda há muitas equipes presentes do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, e nós vamos na cobertura do JP Vergueiro e da equipe do Bora Brasil, com a Patrícia Rocha também, saber mais detalhes ao vivo dessa ocorrência tensa no Rodoanel. Mário Covas. Tapicerica da Serra, na Grande São Paulo, para a gente entender a tamanha importância dessa ocorrência, ela envolve 4 rodovias importantes aqui do estado de São Paulo. O Rodoanel, onde esse caminhão segue, essa carreta segue parada interditada, sentido rodovia Presidente Dutra, que é a principal ligação São Paulo-Rio de Janeiro, e esse ponto fica entre as rodovias Imigrantes, que liga a Baixada Santista, ao litoral sul de São Paulo, e a Regis Bittencourt, que é o sul do país. Ou seja, é um entroncamento muito importante o Rodoanel, que afeta dezenas de motoristas, de caminhões, carretas. A gente acompanha as imagens, né? Tanta carreta parada em razão dessa ocorrência, que durou quase 5 horas. Desde as 4 horas da manhã de hoje, essa carreta atravessada no Rodoanel, sentido a rodovia Presidente Dutra, o motorista em completo estado de choque. Repito, ele foi levado para o Hospital Geral agora de Itapecerica da Serra, na região metropolitana, onde vai passar por atendimento e passar por exames também. Vocês ouviram há pouco, né, o Major Felipe, da Polícia Militar aqui de São Paulo, informações ainda preliminares. As autoridades, a polícia precisa confirmar ainda se aquele artefato no interior do caminhão era de fato um artefato explosivo ou não, ou se era um artefato falso. Onde estão esses criminosos? Quem são esses criminosos que participaram desse sequestro? Pelo menos as informações de momento, 3 criminosos que participaram desse sequestro, e de acordo com as informações ainda iniciais, eles não deram sequência a esse sequestro porque o caminhão estava vazio, não estava com carga. Só para a gente ter uma ideia, essa empresa dessa carreta, ela é conhecida internacionalmente por fazer o transporte de medicamentos e outros produtos de saúde. Essa carreta, ela saiu do Acre e o destino seria São Bernardo, no ABC Paulista, onde fica a sede dessa empresa. Mas repito, essa carreta estava vazia, não estava com a carga. Então a polícia ainda busca entender se foi uma espécie de represália desses criminosos. Como a carreta estava vazia, eles resolveram amarrar o motorista dessa carreta e colocar esse artefato explosivo ali no entorno dele. Até por isso que os policiais do GAT, que são os policiais especializados em ações como essa, agiram com muita cautela, porque qualquer movimento brusco, um explosivo como esse, pode de fato detonar. E aí a tragédia seria, infelizmente, grande, no meio do Rodoanel e diversas pessoas paradas ali no entorno. Por isso que foi uma operação com muita cautela. Os policiais do GAT só conseguiram chegar a esse local de helicóptero, porque, como você disse, Thalita, mais de 20 quilômetros de congestionamento em ambos os sentidos em razão dessa ocorrência. Então, os policiais só conseguiriam chegar de 2 formas, ou em motocicletas ou em helicóptero. E eles chegaram em helicópteros da Polícia Militar, depois de uma operação que durou quase 5 horas até o resgate desse motorista. A gente vai continuar acompanhando de perto todas as atualizações por aqui, tá ali. Informações ao vivo do repórter Guilherme Oliveira, de carona também com a cobertura ao vivo, tanto na Band News TV quanto no Bora Brasil telejornal, que está acompanhando de perto as informações na tela da Band. Então, agora entendemos a história completa e ao longo do dia as investigações continuam. Nós vamos também ainda nessa edição do Manhã Bandeirantes atualizar você de qualquer novidade e liberação do trânsito para quem precisar seguir nessa manhã de quarta-feira rumo ao litoral sul de São Paulo. Congestionamento gigantesco. O ideal é atrasar a viagem, adiar o compromisso, se possível evitar passar pelo local, porque a própria concessionária SPMA faz esse indicativo de que o desvio necessário neste momento pela rodovia Regis Bittencourt também provoca lentidão para o motorista nos 2 sentidos. As informações aqui da nossa região também são tensas, de um caso registrado nas últimas horas na rodovia Anhanguera. Olha o que aconteceu.
Um ônibus de 2 andares que seguia de São Paulo para Maceió, capital de Alagoas, com 22 passageiros, viveu um momento de tensão. Quilômetro 133, rodovia Anhanguera, trecho que passava por Limeira. Um passageiro, isso 4h30 da tarde, invadiu a cabine do ônibus em movimento, agarrou o motorista, um homem de 49 anos, pelo pescoço, atrapalhou a condução, fez com que ele, naquele instante, perdesse temporariamente o controle e fez o ônibus realizar manobras em zigue-zague na pista sentido interior. Quem era esse homem? O que aconteceu a partir disso? A gente conta para você na reportagem da Amanda Florentino, que vai trazer os detalhes, inclusive, do trabalho policial após essa cena tensa aqui no nosso interior de São Paulo. Amanda. O ônibus de 2 andares da empresa Catedral Turismo fazia a viagem entre a capital paulista e Maceió. O coletivo transportava 22 passageiros e a viagem seguia de forma tranquila, mas tudo mudou quando o veículo passava pela rodovia Anhanguera, na altura de Limeira. Por volta das 4h30 da tarde, um dos passageiros invadiu a cabine do motorista com um ônibus em movimento. O homem avançou o espaço restrito, agarrou o motorista pelo pescoço e começou a puxá-lo para trás, interferindo diretamente na condução. O ônibus fez manobras bruscas em zigue-zague na pista sentido interior, causando risco real de um acidente grave. Houve pânico dentro do ônibus, mas o condutor do veículo conseguiu dominar o invasor e imobilizar o homem com a ajuda do motorista reserva e das outras pessoas. Os demais passageiros contaram que o agressor parecia estar desorientado e possivelmente sob o efeito de alguma substância química. No tumulto, ele ainda causou danos materiais. Ele quebrou o celular do motorista e também a câmera de monitoramento da cabine. O caso foi registrado na delegacia de Limeira. Os motoristas prestaram depoimento e fizeram representação criminal contra o agressor. Segundo a Polícia Civil, só não houve uma tragédia porque o motorista conseguiu manter a calma, usar a experiência mesmo enquanto era atacado. O ônibus vai passar por perícia técnica para avaliar os danos no interior do veículo. O homem foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça. Apesar do susto, nenhum passageiro ficou ferido. Muito obrigado, Amanda Florentino. 10h13 e nesse momento a rodovia Anhanguera apresenta um trecho de lentidão para o motorista que segue de Campinas rumo à capital paulista do quilômetro 109 até o quilômetro 104. Excesso de veículos na Avenida Sul-Leste e isso provoca também a lentidão de quem vai acessar a Alix da Cunha ou não, porque a rodovia Anhanguera está com esse congestionamento registrado. Seguindo viagem até a capital, o motorista ainda enfrenta lentidão na rodovia Anhanguera do quilômetro 62 ao 60, passando por Jundiaí, e do quilômetro 15 ao quilômetro 11, até a chegada a São Paulo. A rodovia dos Bandeirantes é a melhor opção porque o motorista só enfrenta o para e anda típico do acesso à marginal do Rio Tietê. Porém, pelo que está acontecendo no Rodoanel neste momento, o que a gente geralmente fala de 3, 4 quilômetros, hoje o motorista já começa no quilômetro 21 a frear e segue até o quilômetro 13. 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, são 8 quilômetros e sim, eu fiz a conta nos dedos porque sou de humanas, mas o importante é que você se prepare se for a capital paulista, porque já ali do acesso ao Rodoanel até a chegada à cidade de São Paulo, você vai ter que ter muita paciência nesta quarta-feira, independente de ir para a região onde está essa ocorrência, em Itapecerica da Serra, independente de ter que passar pelo Rodoanel Mário Covas, há reflexo também disso no sistema Anhanguera Bandeirantes, principalmente na rodovia dos Bandeirantes. Quinto sinal marcando 10h15. Já para o motorista que está no corredor Dom Pedro I, trânsito atípico nesta manhã de quarta-feira no acesso do anel viário Magalhães Teixeira à rodovia Anhanguera. Não há registro de ocorrências e o excesso de veículos ocorre a partir do trevo de Valinhos até o início do anel viário. Também lentidão para o sentido contrário, motorista que chega a Campinas utilizando o anel viário Magalhães Teixeira, já um pouco à frente de um dos acessos da cidade, passando a entrada de Valinhos, passando o acesso à região do Jardim São Gabriel, o motorista começa a diminuir a velocidade. Conto também com a sua informação, com a sua participação pelo nosso WhatsApp, liberado para a participação do ouvinte pelo DDD 19 97102
1493. 19 97102 1493. Aqui em Campinas, vamos acionar a nossa reportagem para contar uma história exclusiva na cobertura do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O homem foge da cadeia, ele estava no semiaberto no complexo penitenciário Ataliba Nogueira, o complexo Campinas Hortolândia. Antes, deixa eu só trazer uma informação, vou contar essa história já para você. A concessionária SP Mar acaba de liberar o trecho do Rodoanel interditado, a carreta que estava atravessada na pista no quilômetro 44, passando por Itapecerica da Serra, foi colocada no acostamento. O caminhoneiro já foi transferido para o hospital. O GAT está avaliando ainda o artefato, porém já há a desobstrução da via. Então agora começam primeiro as motos a serem liberadas num comboio comandado pela Polícia Militar Rodoviária, depois os caminhões que estavam à frente naquela fila e aos poucos o trânsito vai sendo liberado. Então, vamos conversar, vamos acionar novamente a equipe que está presente no local com o Robson Ramos para falar também dessa liberação do Rodoanel, tráfego liberado neste momento após a suspeita de bomba. Robson. Do quilômetro 44, onde houve essa paralisação. É importante também informar o seguinte: depois de muitas horas de congestionamento, nos outros trechos do Rodoanel Mário Covas, já havia informação para os motoristas que eles deveriam sair da pista, deixar a pista nos entroncamentos que existiam entre o primeiro trecho do Rodoanel e a chegada ao caminhão. O Rodoanel, que ainda não está pronto como um anel de fato, né? Ele começa ali na altura de Perus, na saída da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, e entre este trecho inicial e o trecho do bloqueio onde estava a carreta, existem as saídas para a rodovia dos Bandeirantes, para a rodovia Anhanguera, para Castelo Branco e também para Raposo Tavares. Inicialmente ficou todo mundo na fila, mas à medida em que as horas foram passando, a orientação passou a ser para que motoristas que estivessem nesse trecho anterior deixassem a rodovia nestas saídas, ou na Bandeirantes, ou na Anhanguera, ou na Castelo Branco, ou na Raposo Tavares. Isso foi fazendo com que, com o passar do tempo, o congestionamento começasse a ser seccionado. Então, há trechos de congestionamento ali entre a rodovia Castelo Branco e a Raposo Tavares agora, entre o 15 e o 23, mas depois a pista anda. Aí tem outro trecho ruim entre a Raposo Tavares e a Regis Bittencourt. Acabei não citando a Regis Bittencourt, que é a última rodovia antes de chegar no trecho de interdição. Ali tem lentidão do quilômetro 25 até o 30, e aí depois vinha o trecho da interdição propriamente dito. Então, há esses trechos com congestionamentos separados, porque a cada vez que o motorista se aproximava de uma dessas saídas, acabava misturando esse tráfego de quem queria sair com aquele que já estava preso, represado pela interdição. Agora, com a liberação, o que a gente imagina é que esse fluxo vai ficar um pouco mais homogêneo, mais uniforme, e aí a tendência é ir melhorando. Mas essa melhora, ela acontece lentamente, porque até que o último veículo da fila comece a andar, a situação ainda não vai estar totalmente liberada para ele. Ele deve demorar um pouquinho, mas depois disso, depois que houver a liberação, a passagem total, melhor dizendo, desses veículos todos, a gente deve voltar a ter um fluxo melhor de carros ali no Rodoanel. Tá? Muito obrigado, Robson Ramos, direto do Rodoanel, atualizando você da liberação da pista por parte da Polícia Militar Rodoviária e também da concessionária que administra o trecho. Robson Ramos, que todas as manhãs atualiza também o trânsito dentro do Primeira Hora. 10h19, retomando então a história é a seguinte. Esse homem estava preso no regime semiaberto dentro do complexo penitenciário Ataliba Nogueira, a cadeia Campinas Hortolândia. No semiaberto, ele tinha o direito de trabalhar durante o dia nas ruas, como tanta gente que às vezes a gente está passando e vê as pessoas que estão nessa condição fazendo trabalho de manutenção de ruas, limpeza de praça, corte de grama e por aí vai. Aí o que ele pensou? Tá tranquilo, tá favorável, vou fugir e ninguém vai perceber. Só que ele não queria voltar para casa ou para o esconderijo dele sem antes ter algo para entregar para quem ele devia. Como pagamento de uma dívida, ele decide furtar um carro no centro de Campinas, mas não foi muito longe. Fez um bate-volta para a cadeia, para agora responder
no regime fechado pelo crime anterior de receptação e assinar uma bronquinha nova pelo crime de furto. Teve perseguição, teve trabalho policial e o repórter Igor Val conta tudo pra você a partir de agora no Manhã Bandeirantes. Diga lá, Igor. Oi, Heitor, estou aqui no 1º Distrito Policial de Campinas, onde a gente acompanha essa ocorrência com exclusividade. Esse veículo aqui atrás de mim foi furtado, foi recuperado e o autor desse furto, Heitor, já foi preso. Ele que já estava no sistema prisional, mas ontem ele estava ali realizando um trabalho externo e fugiu. Heitor, esse homem estava preso na prisão Ataliba Nogueira, na cidade de Campinas, por receptação, mas então fugiu ontem e hoje pela manhã cometeu esse furto. Segundo os policiais, ele levaria esse veículo até a cidade de Mogi Guaçu, onde teria que pagar ali um certo dinheiro para o crime, segundo as informações dos policiais militares. Heitor, e esse furto aconteceu hoje pela manhã aqui no centro de Campinas, foi na rua Duque de Caxias. Esse carro aqui é de uma empresa terceirizada e os trabalhadores pararam em uma loja na rua Duque de Caxias para comprar algumas ferramentas para irem trabalhar. Estavam utilizando aqui o veículo da empresa no momento, Heitor, que eles estavam ali na loja. Quando voltaram para a rua, o veículo já não estava mais lá. Eles conseguiram ali por meio das câmeras de segurança observarem o que aconteceu, acionaram as equipes da Polícia Militar, que começaram um trabalho de patrulhamento atrás aqui desse veículo. Os policiais via Copom já tinha o modelo e também o emplacamento desse veículo. Na rodovia Dom Pedro, Heitor, os policiais conseguiram encontrar o veículo, mas não conseguiram parar. Esse acompanhamento continuou. O helicóptero Águia também ajudou ali os policiais nessa perseguição. E já na rodovia Ademar de Barros, que liga Campinas a Mogi, uma equipe da Polícia Militar conseguiu encontrar novamente esse veículo. Novamente, Heitor, foi dada uma ordem de parada, foi desobedecida, começou novamente uma perseguição, até o momento em que o autor, o homem aqui que estava dirigindo esse veículo furtado, parou e começou a fugir a pé sentido ali uma área de mata. Mas os policiais militares que estavam atendendo essa ocorrência conseguiram realizar essa abordagem. Com esse homem, Heitor, tinha ali uma arma de brinquedo que foi apreendida. No momento da abordagem, esse homem confessou o crime, confessou também que teria fugido do sistema prisional na tarde de ontem e queria levar esse carro para Mogi Guaçu para pagar ali uma dívida do crime. Ele foi novamente preso, trazido aqui para o 1º Distrito Policial de Campinas, onde essa ocorrência foi apresentada e vai tomar ali as medidas cabíveis. O carro também foi recuperado, foi novamente trazido aqui para o centro de Campinas. As vítimas vieram até aqui, reconheceram todos os fatos e estão aqui registrando o boletim de ocorrência. Muito obrigado, Igor Val. São 10 horas e 24 minutos para a gente fechar esse bloco. As informações da meteorologia nesse momento. Calor em Campinas, hein? Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp já marcam 27 graus numa quarta-feira em que o sol se faz presente. Um sol para cada um. A umidade relativa do ar nesse momento está em 54%, com ventinho ali nos 7 km por hora. Nath Luquezzi, muito bom dia para você primeiramente. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Quais as condições de tempo para esta quarta-feira? Calorão e necessidade da gente reforçar o cuidado com a pele, o cuidado com a hidratação. Conta tudo, Nath. Pode deixar. Hoje tempo firme, então temperaturas em elevação, inclusive máximas que podem chegar a 31 graus no dia de hoje, Mas o tempo seco deve predominar, o calor deve ganhar força, principalmente agora, finalzinho da manhã e o meio da tarde. A umidade relativa do ar tende a ficar mais baixa durante esse período, o que pede novamente, como a gente já tem mencionado desde o início da semana, a
atenção quanto à hidratação. Hoje, para vocês terem uma ideia, o recomendado é 60% pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e hoje a umidade relativa do ar vai ficar entre 40% e 35%. Então, bem abaixo do esperado, ainda não é alerta total, mas está ali numa média não muito boa. Durante a noite, o clima segue agradável, mas com uma leve queda nas temperaturas, e para amanhã existe um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para possíveis instabilidades, com previsão de chuvas, vento moderado em parte do estado. Algumas cidades podem ter chuvas amanhã, mas ainda pouco expressivas. A chuva vem mesmo na sexta-feira, que existe uma maior possibilidade por conta da atuação de cavados. Cavados são ventos que trazem umidade para a atmosfera. Como não é uma frente fria que vai mudar esse cenário, e sim os cavados, então tudo indica que essa umidade que entra é um pouco menos intensa, então não vai provocar tanta chuva assim. Sexta e sábado serão de dias mais nublados, com máximas um pouquinho mais baixas em relação a hoje, que vai ser 31 graus. Sexta e sábado marca aí uma máxima de 26 graus. Isso muito por conta das nuvens de chuvas que bloqueiam a incidência de raios solares. Sendo assim, as máximas ficam um pouquinho mais baixas, mas 26 graus ainda é calor, né? Então, finalzão de semana nublado, mas com um calorzinho e chuvas esporádicas durante o dia. 10h26, na volta do intervalo, Manhã Bandeirantes vai falar sobre a investigação de um latrocínio que foi registrado ontem em Campinas contra o dono de uma loja de salgados, local onde ele tinha a produção e também a venda desses alimentos. Vamos trazer também o recuo do deputado federal Guilherme Derrite no projeto de lei antifacção. O que estará em pauta agora? O que de fato pode se tornar a mudança da lei? Nós conversamos também com um especialista para entender mais a respeito desse projeto e a sua participação pelo nosso WhatsApp 19971021493. Manhã Bandeirantes volta em instantes na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. A Black Friday deste ano será no dia 28 de novembro, mas há estabelecimentos que já anteciparam as promoções. Para orientar os consumidores, o Procon Campinas preparou um informativo com orientações e dicas para não cair em golpes e fazer a compra com o melhor custo-benefício durante o período. Olha, entre as dicas estão: verificar se o produto pretendido está na promoção, comparar os preços em diferentes lojas e sites, checar valores de frete, se houver prazo de entrega, verificar se o estabelecimento oferece política de troca, a possibilidade de trocar o produto por cor, tamanho, já que não é obrigatório. Ao realizar compras pela internet, o Procon Campinas orienta que é fundamental ter cuidado com links recebidos por redes sociais ou e-mails promocionais. A recomendação é acessar diretamente o site oficial da loja, digitando o endereço do navegador para verificar a autenticidade das ofertas. Essas e outras dicas você tem acessando bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde e Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde e Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Manhã Bandeirantes.
Às 10 horas da manhã e mais 30 minutos, o Manhã Bandeirantes está de volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes Campinas para trazer para você informações a respeito também do mercado de trabalho nessa época de ano. A gente sabe que chegando a Black Friday, as compras de Natal, 13º tá para cair, primeira parcela no finalzinho desse mês de novembro, e sempre há um estudo sobre a expectativa também, não só nas vagas temporárias, mas no consumo da população em geral. E o estudo que a Nath Luquezzi vai trazer para a gente agora é da expectativa de vendas no Mercadão. O reformado Mercado Municipal de Campinas ainda não está 100% pronto, mas já é o suficiente para que os permissionários tenham um otimismo daqueles para essa venda de fim de ano, Nath Luquezzi. Sim, eles esperam um aumento de pelo menos aí 30% no volume de vendas para dezembro, se comparado a novembro, no caso esse mês deste ano. As festas de Natal e Ano Novo impulsionam os números. Para alguns tipos de alimento, a ampliação pode chegar a 100%, caso da carne de porco, por exemplo. Para dar conta do movimento, os permissionários do Mercadão já estão reforçando os estoques e as equipes que vão atender também os clientes nesses dias. Quem trabalha no Mercadão diz que a reforma entregue recentemente fez com que mais pessoas passassem a frequentar o estabelecimento, o que deve se repetir durante esse último mês do ano. Inclusive, as frutas natalinas, como uva, pêssego e ameixa, são os itens mais procurados durante essa época. Há muitos produtos alimentícios de consumo tradicional nessa época e o Mercadão tem uma ampla variedade nesse caso. Então, por exemplo, a lentilha também, os panetones, uvas passas, época que mais vende no ano e geralmente o volume de vendas acompanha o movimento do Mercadão. Quanto mais pessoas vierem, mais eles vendem, acreditam também em um cenário otimista. Entre os gêneros alimentícios, o maior aumento é observado no setor de carnes. A venda de pernil, leitoa, costelinha, lombo e copa-lombo apresentam um crescimento de 100% no mês de dezembro, claro, em relação ao restante do ano. Além das compras de Natal e Ano Novo, uma novidade deve levar mais pessoas ao Mercadão. A instalação de 2 bares no mezanino do local e a expansão do horário de funcionamento para até às 11 horas da noite. Nesse período, todos os demais permissionários podem funcionar até o mesmo horário, caso eles queiram. 10h32, a polícia investiga um latrocínio, roubo seguido de morte em um comércio aqui da cidade de Campinas. Para você se situar, é uma loja dentro de uma residência bem colado nos fundos do Shopping Prado. Ali, o proprietário foi vítima de um assalto em que o bandido levou a corrente de ouro que ele tinha no pescoço. Para isso, atirou contra esse empresário. A repórter Graziele Geronde traz mais detalhes e a busca por esse criminoso que continua na manhã desta quarta-feira foragido. Graziele. Olá, Heitor. Um homem de 26 anos morreu depois de ser vítima de um roubo dentro do estabelecimento dele. Ele fabricava salgados aqui na rua Raquel Grimaldi Benites de Cara, no bairro Recanto do Sol 2. Neste momento, ele estava com uma mulher e também com um sócio dele no local. Um homem chegou encapuzado, anunciando o roubo, e aí então o proprietário teria reagido a esse assalto. O criminoso roubou a correntinha dele. Nesse momento, a mulher, inclusive, ela saiu gritando, dizendo que era um assalto que estava acontecendo dentro do comércio. O criminoso, então, atirou contra a vítima, que morreu no local. O criminoso fugiu até aproximadamente a esquina onde um carro estava estacionado. Ainda não se sabe se tinha alguém esperando por ele ou se ele estava sozinho para praticar esse roubo aqui nesse estabelecimento que fabrica salgados. Eu conversei com um soldado da Polícia Militar, o soldado Ítalo Matheus Carvalho de Andrade, que contou como é que foi toda essa situação e o que as vítimas relataram para ele. Vamos conferir. A ocorrência foi irradiada via Copom, por disparo de arma de fogo no mesmo local que a gente se encontra. A equipe deslocou até o local, onde tinha várias outras viaturas no apoio, e no mesmo tinha também viaturas do SAMU já fazendo os primeiros socorros, ficaram aí durante 40, 50 minutos, mas sem êxito, a vítima veio a óbito. E até onde a gente sabe foi um latrocínio, um roubo seguido de morte,
e sem descrição das características, né, dos indivíduos que fizeram o roubo e nada mais. E a vítima chegou a reagir? Como é que foi, Ita? Sim, segundo as testemunhas que estavam no local, inclusive é um dos sócios dele, né, falou que ele tentou reagir o assalto, né, o roubo, e foi aonde que logrou que tomou os disparos de arma de fogo. O homem, ele chegou pedindo dinheiro. O que as vítimas contaram para você? Ele a testemunha fala que chegou falando que ele tinha perdido, né? Que como ele estava no interior do estabelecimento, não conseguiu saber certinho o que foi que aconteceu, só escutaram eles falando que ele tinha perdido e logo seguido os disparos de arma de fogo. E nesse momento, ele chegou a roubar alguma coisa da vítima? Sim, até onde a gente sabe, levou só uma corrente de ouro só e nada mais. Heitor, o crime foi registrado como latrocínio e vai ser agora investigado pela Polícia Civil. Uma das dificuldades em relação a esse crime é que aqui na rua não há câmeras de segurança. Além disso, Heitor, segundo a Polícia Militar, ele estava encapuzado quando veio praticar o crime de roubo aqui até esse estabelecimento. O crime de latrocínio é o roubo seguido de morte, por isso então que foi registrado assim na Polícia Civil. A Polícia Civil que agora então segue investigando para tentar desvendar todo esse crime, quem foi o autor desse roubo e, claro, desse latrocínio. É com você. Muito obrigado a repórter Graziele Geronde. Novidades na investigação ao longo da programação na tela da Band. 13h tem o Acontece Telejornal apresentado pela Laís Peçanha. A gente conta esse assunto também às 5h30 no Brasil Urgente. E às 6:50 tem o Band Cidade com o comando de Walter Sena. Antes de nós acionarmos nossas equipes em Brasília, uma última informação aqui em Campinas. Claro que a gente vai falar mais da cidade ao longo desta edição. Mas, Nath Luquezzi, essa informação é importante para quem precisa fazer negociação sobre o Refis Campinas 2025. Ainda dá tempo, mas é bom o contribuinte ficar bem atento às datas programadas para essas negociações de dívidas tributárias, Nath Luquezzi. Sim, porque quem quer ficar aí em dia com as contas tem até dia 9 de dezembro para negociar pelo Refis as dívidas tributárias, IPTU, ISS, ITBI e taxa de lixo. Os descontos são de até 70% em juros e multas e parcelamentos que podem chegar a 96 vezes. Para as dívidas não tributárias, multas e autos de infração do PROCON, COFIT e Vigilância Sanitária, o abatimento é de até 15% no valor total do débito. Na própria página do Refis, pela Prefeitura de Campinas, campinas.sp.gov.br/sites/refis, o cidadão encontra ali informações sobre quem pode aderir, emissão de boleto para pagamento à vista, os formulários do programa, os canais de atendimento e os tutoriais com o passo a passo de como aderir ao programa. É possível negociar de casa ou do escritório sem precisar se deslocar até a Prefeitura. As negociações do Refis Campinas 2025 estão sendo feitas pelo ambiente exclusivo. Para quem ainda não tem acesso à plataforma, o credenciamento é bem simples e pode ser feito 100% virtual. Basta acessar o ambiente exclusivo Finanças no portal do cidadão, cidadão.campinas.sp.gov.br e solicitar o credenciamento, que poderá ser feito por uma das 3 seguintes maneiras: logando com a senha GOV, meio de acesso digital às aplicações do governo federal, conforme as regras já estabelecidas, enviando digitalmente um documento válido e uma selfie do rosto ou utilizando o eCPF. As empresas também podem aderir ao Refis Campinas 2025 de forma virtual pelo mesmo ambiente, pelo ambiente exclusivo, e para isso é preciso ter o certificado digital e CNPJ dentro da validade. Às 10h39, vamos, antes de falarmos do projeto de lei antifacção, vamos a Brasília, porque neste momento acontece uma sabatina com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O mandato dele pode ser prorrogado por mais 2 anos, mas para isso ele precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Isso está acontecendo neste instante. Antes das primeiras perguntas, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça está ali fazendo alguns esclarecimentos. O apontamento feito agora pelo senador Sérgio Moro. Vamos sentir o clima, porque promete hoje ser um dia daqueles
cheios de falas, acusações e por aí vai. Vamos, do Ministério Sérgio Público Moro. Federal no combate ao crime organizado. Eu acompanhei que foram criados os GAECos do Ministério Público Federal, inclusive neste ano até uma resolução de Vossa Excelência criando o GAECO Nacional, e gostaria de entender os planos de Vossa Excelência para a estruturação desses GAECos. A iniciativa é louvável. Agora a gente ainda vê bastante distante da estrutura dos GAECos estaduais, que já tem mais tempo, e que contam também com a integração dos órgãos de polícia estadual presentes. Se Vossa Excelência pretende também permitir que haja a integração das polícias federais nesses órgãos, o que me parece, se me permite aqui a reflexão, essencial para que haja o avanço nisso. E, igualmente, doutor Gonê, eu gostaria de ver um protagonismo maior do Ministério Público Federal nessa área. Respeitamos, evidentemente, a instituição e vemos algumas operações, como essa carbono oculto, em relação à Operação Carbono Oculto, em relação a esse tema recente, foi uma operação relevante, mas a gente vê um protagonismo muito maior hoje da Justiça Estadual e do Ministério Público Estadual nesse tema dos combate, enfrentamento ao crime organizado. Claro que é uma matéria que comporta competência de ambas as justiças e, portanto, também atribuição de ambos os Ministérios Públicos. E uma reflexão também que faço a Vossa Excelência, essa previsão de rodízio, ela não acaba, de certa maneira, prejudicando a efetividade desses GAECos, porque o procurador fica ali 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, mas nós sabemos que a memória dos casos, né, a criação de forças-tarefas, de grupos que têm uma memória da atuação desses casos, acaba sendo importante para que tenha uma atuação mais efetiva. Então, gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre esse tema. E foi aventado pelo governo federal a criação de uma agência nacional de combate à máfia, ao crime organizado. Gostaria de ouvi-lo também a sua opinião a respeito. Hoje a gente vê no Brasil uma falta de uma certa coordenação geral em relação a esse tema. Esse é o início da sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, uma sabatina com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê. Perguntas feitas nesse momento pelo senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. E ao longo do dia, Paulo Gonê vai ser sabatinado outras vezes também. Porque a recondução de Paulo Gonê ao cargo de Procurador-Geral da República é como se fosse uma reeleição, vamos chamar assim. Prorrogação de mandato por mais 2 anos. Depois que ele passar pela Comissão de Constituição e Justiça, ele ainda vai ter que passar pelo plenário. A indicação passa pelo plenário e a previsão é que todo o processo seja finalizado até o final do dia. Paulo Gonê já é o chefe do Ministério Público desde 2023, quando foi indicado pelo presidente Lula para um mandato de 2 anos. Naquela ocasião, foi aprovado com certa facilidade na sabatina, na votação do plenário, mas a resistência dessa vez pode ser maior. Por quê? Por parte dos deputados, senadores bolsonaristas, no caso do Senado, aqui não tem nada a ver com Câmara, os senadores bolsonaristas. Paulo Gonê foi quem assinou a denúncia que resultou na condenação de Jair Bolsonaro e outros réus na trama golpista. Paulo Gonê também está no julgamento do núcleo 3 do golpe e pediu ontem, nessa sessão, junto à primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a condenação de 9 dos chamados kids pretos. O núcleo 3 é acusado de coordenar planejamento para as mortes do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Entre os acusados estão militares de alta patente. O repórter Alex Guzmão acompanhou a sessão do julgamento pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e explica pra gente o que está acontecendo nessa etapa das análises dos fatos contra a tentativa de golpe do Estado brasileiro.
Formado por militares da Ativa e da Reserva, o Núcleo 3, segundo a Procuradoria-Geral da República, seria responsável por ações táticas de uma tentativa de golpe. A maioria tem formação em Forças Especiais do Exército. Os chamados Kids Pretos são treinados para operações de alta complexidade. Há também um agente da Polícia Federal. Segundo a Procuradoria, eles teriam arquitetado um plano para matar o presidente Lula, o vice-geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. A operação foi chamada de Punhal Verde e Amarelo. Integrantes deste núcleo pressionaram agressivamente o alto comando do Exército a ultimar o golpe de Estado. Os militares, de acordo com o Ministério Público, também usaram estruturas de comandos especiais para monitorar autoridades e fazer um reconhecimento de suas rotinas. As defesas sustentam que não há provas das participações deles no plano. A PGR veio nas suas alegações finais e diz: Freire Gomes contemporizou. Teófilo é criminoso, sim. Porque Mauro Cid disse. Qual foi a prova de corroboração? Aqui foi dito na sustentação oral do Ministério Público de que há documentos nos autos. Não foi dito qual documento. Não há documento. Os ministros da primeira turma do Supremo começam a votar depois das alegações das defesas. O julgamento deve acabar na semana que vem. 10h46. A capital federal está on fire, pegando fogo com os assuntos que mexem com a política brasileira, com os projetos de lei. Embora as autoridades estejam mais concentradas em Belém do Pará, na COP30, tem muita coisa acontecendo em Brasília. Vamos trazer a cobertura sobre o projeto de lei antifacções, que teve um recuo, embora não esteja sendo assim chamado por parte do relator, o deputado federal pelo Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado no governo Tarcísio, que deixa temporariamente o cargo para relatar esse projeto na Câmara Federal. Todos aqueles itens mais polêmicos relacionados ao papel da Polícia Federal, as polêmicas que poderiam blindar deputados de investigações sobre suas emendas parlamentares, eles foram retirados do texto que hoje passa por plenário no Congresso Nacional. Vamos conversar com a repórter Natália Passi a respeito desse recuo, para a gente entender um pouco mais também dos bastidores da política. Natália Passi, conta tudo pra gente aqui no Manhã Bandeirantes. Essa terceira versão do projeto mantém a competência da Polícia Federal para investigar o crime organizado. O primeiro relatório condicionava a atuação conjunta ou coordenada da PF a um pedido do governador, o que na avaliação da corporação interferia politicamente e esvaziava as prerrogativas constitucionais. Depois, o relator Guilherme Derrite manteve a obrigatoriedade da PF ter de avisar autoridades locais antes de executar operações nos estados. Governistas reagiram e apontaram tentativa de blindar investigações sobre emendas parlamentares. Agora tudo isso foi retirado. O Derrite afirma que foi uma estratégia e não um recuo. Outro ponto polêmico foi excluído, o que equiparava as condutas de facções criminosas com a de grupos terroristas. O governo apontou que isso poderia prejudicar a soberania nacional e legitimar possíveis interferências do exterior, como dos Estados Unidos. Essas mudanças foram anunciadas após uma onda de críticas e pressão. Mais cedo, o ministro da Justiça se reuniu com o presidente da Câmara. Ricardo Lewandowski apontou diversos pontos inconstitucionais no projeto, indicando que, se aprovada daquele jeito, a proposta seria questionada no Supremo. O líder do PT, Lindeberg Farias, afirma que foi uma vitória. Já Sóstenes Cavalcante, líder do PL, disse que a bancada vai insistir para incluir as organizações criminosas na lei que tipifica o terrorismo. O projeto deve ser votado nesta quarta e até agora ele prevê novos tipos penais, atingindo, por exemplo, o domínio territorial por facção, ações do novo cangaço e financiamento de facções. As penas vão de 20 a 40 anos, podendo aumentar para 60 para lideranças, quando houver uso de armas pesadas e corrupção de menores. Os crimes também passam a ser hediondos, ou seja, que não cabe fiança, indulto ou anistia, e com regras mais rígidas para a progressão de pena. É com vocês.
10h49 e a Câmara se prepara para votar essa semana o projeto antifacção encaminhado pelo governo na semana passada e que tem como relator o deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo. No primeiro relatório que apresentou, ele retirou poderes de investigação da PF, condicionando essas investigações à autorização do governador, após as críticas que vieram de diversos lados. A gente vai entender maiores detalhes com o repórter Caia Messina. Na Câmara, na residência do presidente da Casa e no gabinete da ministra de Articulação Política. O dia em Brasília foi de reuniões em busca de um acordo para a votação do projeto antifacção. A solução encontrada foi deixar a lei antiterrorismo como está e criar um novo projeto, o Marco Legal contra as Facções Criminosas. Não há mais o conflito de competência. O que é competência da Polícia Federal está preservado, o que é competência das polícias estaduais está preservado. Agora, se houver os crimes conexos, em que há crimes conexos federais, há crimes que ultrapassam as fronteiras dos estados, a Polícia Federal está garantido o papel da Polícia Federal. Antes, as mudanças na legislação entraram na lei antiterrorismo, o que provocou a reação da PF. Em nota, a corporação afirmou que a proposta compromete o alcance e o resultado de investigações, representando um verdadeiro retrocesso no combate ao crime organizado. O comando da Polícia Federal teme perda de autonomia e vazamento de informações. Governistas falaram em tentativa de blindar investigações sobre emendas parlamentares e aguardam um novo texto para decidir se vão apoiar a proposta. Em reunião com o presidente da Câmara, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, listou o que definiu como uma série de inconstitucionalidades. A preocupação no governo é que, se aprovada, a proposta vá parar no Supremo Tribunal Federal, o que poderia provocar mais um desgaste entre os poderes. Hugo Mota, no entanto, afirmou que agora não há mais dúvidas sobre a legalidade do texto. Conversei com o diretor-geral da Polícia Federal e reforcei isso também às lideranças do governo aqui na casa, que o papel da Polícia Federal para nós é inegociável no combate ao crime organizado. 10h52, o jornalismo da Band conversou com a doutora Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, para analisar o texto final que será votado, esse movimento de mexe daqui, mexe dali, e afinal de contas, se esse projeto tem ou não um efeito prático a ser colocado para proteger a população. De fato, ele enfrenta essa questão da competência e atribuição, competência da Justiça Federal e atribuição da Polícia Federal nas investigações, retirou isso, então volta tudo como sempre foi, a Polícia Federal com atribuição para investigar organizações criminosas interestaduais, para investigar crime de terrorismo, a Justiça Federal, aí sim, com a competência para julgar esse tipo de criminalidade, bem como determinar aí, ou definir as medidas cautelares, as investigações. Então isso acabou sendo resolvido. Dentro desse terceiro relatório, a gente percebe alguns pontos interessantes sobre prova e uma mudança aí sim importante no que tange principalmente a forma de cumprimento de pena. E logicamente a pena na ORCRIM, qualificada, que daí vai chamar facção criminosa, a pena de 20 a 40 anos. O crime de terrorismo vai ficar na lei de terrorismo e ele elenca vários incisos no que tange ao que é uma organização criminosa. Então, na Lei 2.850, que é a lei que define a organização criminosa, nós tínhamos lá o parágrafo 1º que definia, o parágrafo 2º, o artigo 1º, o parágrafo 2º, o artigo 2º, e falava depois sobre as provas, os meios de obtenção de prova. Agora, o artigo 2º elenca várias condutas como sendo condutas atinentes à organização criminosa. E aí tem tomada de território, novo cangaço, ele amplia, digamos assim, a tipificação do que é uma organização criminosa. E lá no fim, ele coloca a organização criminosa qualificada quando emprega arma, principalmente arma de uso restrito, quando toma território, quando o integrante é líder dessa organização criminosa e sobe a pena chegando a 40 anos de reclusão. Ainda no que tange ao PL, tem alguns pontos que a gente entende que provavelmente vai ser mudado, como, por exemplo, acesso à geolocalização, que é uma fonte restrita de prova,
sem prévia autorização judicial, isso é garantia constitucional, mas isso talvez seja fácil de resolver na discussão de amanhã. Alguns pontos, né, sobre, por exemplo, afastar a autorização judicial e o Ministério Público e a polícia tiverem acesso a essa prova direta, provavelmente vai ser contestada em algum ponto. Mas são pontos pequenos, fáceis de resolver. No todo, então, me parece que é um avanço, né, um avanço no que tange a dosimetria da pena, um avanço no que tange a meios de obtenção de provas mais modernos, né, que existe em todo lugar do mundo. Fala sobre infiltração. A infiltração já é um meio de obtenção de prova interessante. Eles falam sobre infiltração de pessoa jurídica, né, um meio de obtenção de prova que não tem no ordenamento jurídico. Tece algumas considerações sobre a colaboração premiada e pontos importantes como a obrigatoriedade de cumprir 85% da pena em regime fechado, liderança em presídio federal, né? Ela avança em alguns pontos, volto a dizer, principalmente na forma de cumprimento de pena. Porque a gente sabe que nós temos presos condenados a 200 anos, a 300 anos, que estão dentro do sistema prisional e continuam liderando essas organizações criminosas. Me parece que nesse PL se avança na tentativa de alcançar esse tipo de situação que o Brasil vive. 10h56, essa opinião da doutora Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Um rápido intervalo, na volta, a sua participação. Já volto com as mensagens de áudio, mensagens de texto do WhatsApp 19 97102 1493. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. E o 24º Feirão de Emprego e Oportunidades acontece nesta quinta-feira, dia 13, das 9 às 4 da tarde, na Faculdade Anhanguera, no Jardim Londres, em Campinas. Serão oferecidas mais de 1.000 vagas, com salários que variam entre R$ 1.522 e R$ 4.000. São 490 vagas para contratação imediata por 16 empresas que estarão no local, e as demais vagas são do painel virtual do Centro Público de Apoio ao Trabalhador, o CEPAT. As empresas participantes terão representantes para realizar entrevistas com os candidatos no local. O procedimento acontece após triagem feita por colaboradores do CEPAT. Os candidatos devem levar documento oficial com foto, currículo impresso, carteira de trabalho, física ou digital, e carta de encaminhamento para quem se cadastrou antecipadamente. Mais informações você tem acessando bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes.
10 horas da manhã, 59 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, hoje, quarta-feira, 12 de novembro de 2025. E eu quero dar um recado para você que está acompanhando a nossa programação. O Plano Vital do Saúde e Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, o Plano Vital do Saúde e Beneficência garante para você cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e nas nossas cidades vizinhas. O Plano Vital do Saúde e Beneficência conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando o acesso ao cuidado de saúde, como na Avenida Andrade Neves e na Rua Tiradentes, que fica na região da Vila Itapura. E tem um grande diferencial. O Plano Vital do Saúde e Beneficência é um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. E tudo isso por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Se você quiser conhecer mais sobre o Plano Vital do Saúde e Beneficência, você pode entrar em contato agora para ter todas as informações pelo telefone DDD 19 3500 1500. Vou repetir. 3500 1500. Plano Vital do Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. Às 11 horas e 1 minuto, ouvinte conosco, participa desta edição do Manhã Bandeirantes pelo WhatsApp 19 97102 1493. 11 horas 2 minutos, participação do nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. O WhatsApp sempre atento, sempre ativo. Mas antes do nosso ouvinte, deixa eu só introduzir o nosso terceiro integrante aqui desta bancada. Oi, sumido! Bom dia, Walter Sena. Tudo bem com você? Tudo bom, Heitor? Tudo bom, Nath? Bom dia a todos. Estávamos... Sabe que a gente está fazendo um curso de inteligência artificial que a Rede Bandeirantes proporcionou aos gestores, né? Aos gestores da casa. Depois a gente tem a missão de repassar o aprendizado para a equipe, claro. E foi nesse horário, né? E final de ano é uma correria, né? O negócio é nesse horário. Não terminou o curso ainda não, mas hoje é para a área mais comercial. Então a gente tomou a liberdade de escapar do curso. Legal. Assumindo publicamente que fugiu do curso da casa. Faltou hoje. Aluno que faltou e não dá nem pra dar migué, né, Walter Sena? Porque eu vi no honestidade com o ouvinte, fala mais alto. No início do programa hoje você contou nos dedos lá o negócio, os quilômetros da Anhanguera, e falou que é de humanas. Mas você é bom de humanas, porque eu nem contando nos dedos não acerto a conta. E por que eu tô falando isso? Porque a parte comercial lá eu não entendo bulhufas, quando eles começam a falar daqueles detalhes de vetores, valores, não sei o que, eu realmente... A melhor coisa que eu faço é dar linha na pipa desse negócio. Não vai servir para mim. Vamos colocar o ouvinte também para participar do nosso Giro da Informação aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia. Escutando o Canal Livre de semana passada sobre a violência no Rio, o que dá para constatar, que os especialistas falaram, né, é que o tráfico de droga ele corresponde só a 10% do faturamento dos traficantes ou do Comando Vermelho. Então, a gente fala do tráfico de droga, mas na verdade é venda de gás, internet, moto, água, tudo que tiver lá. É como se só fosse uma subprefeitura. TV né? a cabo. E então eles aprenderam com a milícia e estão fazendo lá também. Então por que esse tanto de gente armada? Não é não é para tráfico de droga, é para intimidar a população, né? Para mostrar o poder de fogo deles e eles cobrar a taxa que eles têm que cobrar. É por isso que tem isso daí.
Então, eu falo a verdade. Quem estava lá no dia do Canal Livre era o secretário de segurança, um ex-comandante do BOP e um general lá de Brasília. Eles não, assim, eles falaram que lá perdeu o controle no Morro do Alemão, mas tem outras comunidades. Por que eles não entram nessas outras comunidades que estão mais devagar, né, de tráfico, e tira esse pessoal de lá, né? Começa por onde está mais fraco, né? Mas não, eles não têm solução nenhuma, eles só falaram, e o cara do BOP lá pondo culpa no governo federal, o secretário de segurança pondo culpa no governo federal, né? Só o general que não, e o Mitre também não. Então, é incrível isso aí, sabe? É incrível, né? Então é isso que eu queria falar. Alexandro Centro, uma ótima semana para nós todos. E fique com Deus. Muito obrigado, Alexandro. Bom, a gente falou bastante também a respeito da operação lá no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha. Agora, Walter Sena, é inegável que na política fatos como esse, que ganharam repercussão no mundo todo, fazem com que políticos se movimentem. Se hoje vai ser votado um projeto de lei antifacção criminosa, com todas as polêmicas do recuo do relator Guilherme Derrite, dos jabutizinhos que estavam ali protegendo deputados e aí políticos. Falávamos isso ontem também. Se a pressão for grande numa véspera de eleição, mesmo sendo um capitão da rota como é Guilherme Derrite, ele é um político, candidato à reeleição a deputado federal, candidato a senador, eventualmente até a governador, se Tarcísio se lançar candidato a presidente. E aí, numa véspera de eleição, você não pode, de maneira alguma, ser impopular e dar para seu candidato oposto, para seu concorrente, qualquer munição que te coloque contra a parede. Então, o meu medo com esse projeto de lei é que ele seja muito mais voltado para interesses políticos de quem quer, por parte do governo federal, mostrar que eu estou sim fazendo algo contra o crime organizado, e no caso dos governos estaduais do Rio de Janeiro, de São Paulo, que são alinhados à oposição, que são bolsonaristas, na linha de nós somos autoridade nesse assunto, o PT não. Porque governos passam, leis ficam. O que me parece hoje é que conseguiram chegar num equilíbrio, porque depois do ano que vem eles discutem quem é o pai da criança. O importante é saber se a criança vai vir ao mundo. E ela tem que vir com saúde. No caso da lei, ela tem que vir com a garantia jurídica de que, independente do governo de plantão, a lei vai cumprir os nossos interesses como cidadãos, Sena. É verdade, tem ali uma disputa política clara, né? Está politizado o assunto, mas existe, independentemente dessa disputa política, Heitor, Nath e ouvintes, uma questão de conceito, onde uma parte dos políticos ligados à esquerda não querem o endurecimento de leis, e uma parte, né, da política voltada à direita que defende, né, essa corrente defende que o crime precisa ser mais custoso, né, para os criminosos. Precisa ter mais punição, mais rigor, leis mais duras para determinados tipos de crime, e esses como incluiriam aí essas facções criminosas. Então, esse é o cerne da questão, independentemente do ano, do dia, de quem esteja lá no Congresso Nacional e quem esteja no comando do governo, seja estadual, seja federal. Isso é uma questão conceitual que já existe há muito tempo. Então, toda vez que se fala em diminuir a maioridade penal, os parlamentares de esquerda chiam e os parlamentares de direita apoiam. Toda vez que se fala em endurecimento de leis, vem o pessoal da esquerda e fala, não, porque eles são vítimas da sociedade, a lei só não resolve, tem que fazer praça, aquela conversa que todo mundo já ouviu. E a parte da direita acha que não, que tem que endurecer, né? Eu acho que a direita, nesse aspecto, tem um argumento mais forte, que você prende lá uma mesma pessoa 70 vezes, como já tem vários casos aí, nem precisaria de um número tão extremo. Quando você prende uma pessoa 10 vezes pelo mesmo tipo de crime, significa que a legislação, o sistema não está funcionando, né? E não é que ele fugiu da cadeia, ele foi solto mesmo pelo arcabouço legal que existe hoje. Então é um problema. A população já não aguenta mais isso. A população está preferindo ver bandido morto do que bandido preso. Porque a população, em qualquer pesquisa que você faz, você consegue aferir
que as pessoas não aguentam mais ver bandido preso e o mesmo bandido solto voltando a praticar o mesmo crime. E isso começa a aparecer nas pesquisas, começa a pressionar o governo federal que alguma coisa mais séria tem que ser feita contra a criminalidade. O ouvinte falou agora há pouco com relação a milícias. A milícia e o crime organizado lá, as facções criminosas, não tem diferença. Eles têm o mesmo modus operandi, para usar uma expressão policial. Eles dominam o território, eles obrigam a comunidade daquela localidade a fazer o que eles querem, seja ali vender TV a cabo. Porque a gente começou, o filme Tropa de Elite explica isso muito bem. É uma obra-prima do cinema brasileiro, o filme Tropa de Elite. Que é uma verdade nua e crua do que funciona. Mas já está ultrapassado, né? Porque ali era TV a cabo, era venda de gás. Agora o crime organizado está comprando usina de açúcar e álcool. Está participando de licitação pública. Está comprando os caminhões. Então é uma coisa que já está superado. O Tropa de Elite mostrou o modus operandi, mas a coisa evoluiu muito. Então, se realmente os parlamentares, aí seja de direita, seja de esquerda, se eles não se unirem num projeto para criar efetivamente uma coisa para combater o crime organizado, vai ser difícil continuar vivendo no Brasil, especialmente nessas comunidades aí. Às 11h11, vou trazer mais participação do nosso ouvinte, mas antes temos uma reportagem sobre o seguinte: uso de dinheiro público, a gente sabe que ele precisa sempre de fiscalização. Só que existem fenômenos e momentos em que você precisa derrubar a burocracia para que, em emergências, o dinheiro chegue a quem mais precisa. O Brasil viveu uma dessas emergências no ano passado. Nath Luquezzi, explica pra gente o que fizeram com dinheiro para famílias que deveriam receber auxílio por um dos capítulos mais tristes que nós tivemos no Brasil nesse século XXI. A Polícia Federal cumpriu 35 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de desviar dinheiro destinado à Prefeitura de Lajeado, na região dos Vales, para a recuperação dos estragos causados pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024. A repórter Gabriela Lerina conta mais detalhes para você agora. 411 mil reais em dinheiro foram apreendidos pela polícia em um dos escritórios de Marcelo Calmo, ex-prefeito de Lajeado e atual secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Rio Grande do Sul. Além de Lajeado, a operação cumpriu mandados de busca e apreensão em outras 8 cidades, incluindo a capital Porto Alegre. Também houve apreensão de veículos e o bloqueio de 4,5 milhões de reais. Na maior enchente da história do estado, cidades à beira do rio Taquari ficaram debaixo d'água. Entre elas, Lajeado. Marcelo Calmo comandou o município entre 2017 e 2024. A investigação apontou um suposto esquema de superfaturamento e repasses de verbas federais do Fundo Nacional de Assistência Social. Segundo a Polícia Federal, a Prefeitura contratou uma empresa para prestar serviços como psicólogo, assistente social, entre outros, sem licitação. Isso por conta do decreto de emergência. Só que, segundo as investigações, essa empresa, que já tinha um outro contrato vigente com a Prefeitura, não tinha capacidade de cumprir as funções. Motivo pelo qual o próprio ex-prefeito da cidade ele entrou na investigação porque ele, em última análise, ele é o responsável pelas contratações da prefeitura. Além disso, a equipe de investigação verificou que há algumas vinculações do ex-prefeito com essa empresa contratada. Somando os 2 contratos, o valor pago pelos cofres públicos chega a 120 milhões de reais. Em nota, o ex-prefeito Marcelo Calmo negou que tenha participação com o valor encontrado no escritório, o qual se diz ex-sócio. Sobre as outras acusações, diz que está disposto a colaborar e que os fatos vão ser devidamente esclarecidos. São 11h14 e falando em desvio de verba, a Controladoria Geral da União, nesta quarta-feira, em parceria com a Polícia Federal, estão nas ruas com a Operação Coffee Break, que é café da manhã em inglês. A ação conjunta tem o objetivo de combater desvios de recursos públicos e a prática de irregularidades na contratação de empresas fornecedoras de materiais didáticos.
Então vamos lá. Desvio de recurso contra empresa que contratada pela prefeitura foi para comprar material didático. Os municípios Sumaré e Hortolândia. As investigações apontaram indícios de crimes contra a administração pública, incluindo fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, além de superfaturamento e tráfico de influência. Durante a ação, estão sendo cumpridos 50 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva expedidos pela Primeira Vara Federal de Campinas, nos estados de São Paulo, no estado do Paraná e ainda no Distrito Federal. A informação que nós temos neste momento é que o vice-prefeito de Hortolândia, Cafu César, do PSB, está entre os presos nessa operação que busca apurar a prática ilegal envolvendo fraudes em licitações públicas. Simone Antoniel, diretora de gestão de contratos, também é alvo de mandado de prisão. Até o momento, a informação é de que ela não foi localizada. O desvio de verbas da educação pode ter um impacto significativo porque impede que os recursos sejam aplicados em serviços educacionais essenciais. Isso segundo dito pelo próprio texto da Controladoria Geral da União. A CGU, por meio da Ouvidoria Geral da União, mantém uma plataforma chamada Fala BR para o recebimento desse tipo de denúncia. Além de Sumaré e Hortolândia, também estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão em Limeira e Piracicaba. Então, repetindo a informação, está preso na manhã desta quarta-feira o vice-prefeito de Hortolândia, Cafu César, do PSB, suspeito de envolvimento no desvio de dinheiro ligado à prática ilegal de licitação pública para a compra de material didático. Esse será certamente um dos assuntos hoje, Walter Sena, na programação da Band, já a partir da 1 da tarde no Acontece, e também no Brasil Urgente às 5h30 e no Band Cidade às 6:50 da noite. E, claro, ouvindo todas as partes, mas aguardando mais posicionamento também da Prefeitura de Hortolândia, que até aqui ainda não se pronunciou. Ao que parece vai se pronunciar através de nota. A redação do Grupo Bandeirantes aqui em Campinas está atento. A operação ainda está em andamento, né? Fez-se essa visita de endereços pela manhã e a gente está acompanhando também os desdobramentos. É claro que não dá para julgar ninguém antes da hora, isso o processo vai fazer por si, mas é incrível, Heitor, Nath, ouvintes, como o setor público tem uma dificuldade imensa em agir dentro das conformidades, né? Dentro da forma lícita. A gente vê, vez ou outra, quando se consegue apurar, né? Mas a gente imagina que o caso é muito maior, pipoca aí por várias cidades do Brasil, porque tem aquele negócio. Quando o legislador inventou a licitação, criou-se ali a ideia de que não, para o prefeito, né, o governador, o presidente da República, para o agente público não contratar uma empresa amiga, né, para ter favorecimento, para não contratar a empresa do sobrinho, coisa assim. Então faça uma licitação e descobre-se ali, dentro da licitação, quem tem o valor mais baixo para ficar mais barato para o contribuinte, que é justamente que paga a conta no final, né? Mas aí, é claro que é furadíssimo esse sistema e já passou da hora do Brasil discutir isso seriamente, né? Sempre tem uma forma de burlar a licitação. Ou quando as empresas se reúnem e combinam preços e falam assim, não, dessa vez a empresa A vai ganhar, na próxima licitação sobre esse mesmo tema, né, seja educação, você fica com a merenda. Quando tiver uma licitação aqui sobre produtos de limpeza, a empresa A ganha, ou a empresa B vence, e eles se combinam. Ou então a prefeitura tira da cartola aquele negócio de especialização, né? E aí acaba dirigindo a licitação para uma determinada empresa sem a possibilidade de outra concorrer, porque não teria notória especialização. Então é uma coisa que é difícil. Então eu acho que os vereadores falham muito, né, porque a função mais importante do legislativo é fiscalizar os atos do
executivo, e eles começam a sair correndo depois, montar a comissão processante, CPI disso, CPI daquilo, só depois que a polícia consegue alguma coisa. Quer dizer, estava acontecendo nas barbas do legislativo e ninguém estava verificando isso antes. Os vereadores precisam sim ter mais responsabilidade e ficar atento. Toda vez que tiver uma licitação numa prefeitura, olhar com lupa, pedir informações e verificar se aquilo está fazendo de forma correta. A Nath Luquezzi conseguiu entrar em contato com a Prefeitura de Sumaré, que se pronunciou a partir de nota. O que foi dito para você, Nath Luquezzi? Traz essa nota oficial da Prefeitura de Sumaré para o nosso ouvinte. A Prefeitura de Sumaré, então, informa que recebeu na manhã desta quarta-feira, dia 12 de novembro, equipe da Polícia Federal para o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Primeira Vara Federal de Campinas em investigação conduzida pelo Ministério Público Federal. O procedimento tem como foco contratos firmados em 2020, referentes à gestão anterior, e não diz respeito a contratos celebrados pela atual administração. Ainda o Executivo Municipal reforça que está colaborando de forma plena com as autoridades competentes, disponibilizando toda a documentação e informações solicitadas com transparência e total respeito à legalidade. A medida possui caráter exclusivamente investigativo, sem qualquer conclusão ou juízo de valor sobre eventuais responsabilidades. A Prefeitura de Sumaré reafirma o seu compromisso com a ética, a transparência e a boa gestão dos recursos públicos, mantendo o funcionamento normal de todos os serviços à população. Estamos aguardando ainda um posicionamento oficial da Prefeitura de Hortolândia sobre a prisão do vice-prefeito Cafu. Já com relação a Limeira, o ex-prefeito da cidade, Mário Botion, está entre os alvos da Operação Coffee Break, que acontece agora por parte da Polícia Federal, investigando supostas práticas ilegais envolvendo fraudes em licitações públicas. Mandados foram cumpridos na construtora que pertence ao ex-prefeito Mário Botion e também na residência dele. Foram apreendidos documentos e aparelhos eletrônicos que serão analisados. Mário Botion foi encaminhado à sede da Polícia Federal em Piracicaba para prestar esclarecimentos. Os investigados podem responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, contratação direta ilegal e organização criminosa. Nós vamos continuar acompanhando essa investigação e, chegando um posicionamento também por parte da Prefeitura de Hortolândia, trazer para você ainda nessa edição do Manhã Bandeirantes. Tem mais participação do nosso ouvinte, girando os assuntos nesta quarta-feira, pelo nosso WhatsApp da RB. Heitor, bom dia, Heitor. Bom dia. Edivalmir, tudo bem? Oi, Edivalmir. Heitor, você é muito jovem. E olha só, eu trabalho com contabilidade já faz um pouquinho de tempo. Eu acho que você nem era projeto ainda, eu já estava dentro do escritório de contabilidade. E o imposto de renda, eu lido com ele desde desse tempo. Lá já estou na atividade faz uns 40 anos, eu acho. 39, né? E hoje eu escutei alguns analistas tributários falar da tabela do imposto de renda, disseram que o governo deu uma ajuda grande, isentando até R$5.000 para quem ganha esse valor do imposto de renda. Heitor, a verdade, Heitor, é que o pessoal não fala e o povo também se ilude com pouca coisa. O que o governo fez, Heitor, na verdade, foi atualizar um pouco a tabela do imposto de renda. Faz tempo que essa tabela vive congelada, entra governo, sai governo e ninguém se manifesta. Agora, véspera da eleição, todo mundo fala em vamos mexer na tabela, vamos fazer não sei o quê. Lula fez diferente, ele fez de outra forma, mas que na verdade é um reajuste na tabela de imposto de renda. Entendeu? Entendi. E a gente fica aí achando que o governo é bom. O governo não quer nada para o contribuinte. Ele quer que o contribuinte tenha capacidade contributiva para bancar as regalias do governo. Grande abraço. Mas foi feito, né? Alguém tinha que ir lá e atualizar essa tabela. Se ela está congelada há anos, governos passaram, próprios governos do PT passaram, governo Temer passou, governo Bolsonaro passou e agora mexeram. Então vai beneficiar um monte de gente no Brasil, porque não é só você não precisar fazer a declaração.
é não ter aquele desconto mensal do salário de quem recebe até 5 mil salários, até 5 mil reais. Então, pelo menos foi feito. Não dá para tirar o mérito do governo numa atitude dessas, né? Realmente estava há muito tempo sem acertar a tabela, né? Sem corrigir a tabela. Há muitos anos todos os candidatos falam que vão corrigir a tabela e dessa vez, de uma forma ou de outra, né? Tem a questão lá que estão discutindo ainda das grandes fortunas, aquela coisa toda, e a tabela não foi resolvida. Eu falei aqui já, né, que tem a questão envolvendo quem ganha mais de 5 mil, que ficou no limbo ali, que já cai numa faixa cara de desconto, né? De uma alíquota cara. Mas isso é uma enorme, né? De brasileiros que ganha nesse limite. Então, foi uma atitude, uma decisão muito positiva, propositiva, e não dá para esconder isso. 11h25, vamos ficando por aqui nesta edição do Manhã Bandeirantes. Amanhã mais das participações dos nossos ouvintes também pelo nosso WhatsApp. E o convite está feito. 1h30 da tarde, na tela da Band, a Nath Luquezzi comanda ao lado da Lari Lopes o Band Mulher. E hoje, quais são as atrações da companhia do nosso ouvinte na hora do almoço pela tela da Band, Nath? Boa, já vamos começar falando de dor lombar. Quem nunca, né? Porque que incomoda tanto? Vamos falar de escoliose, hérnia de disco, enfim, vamos conversar com o fisioterapeuta e também vamos falar sobre implantes hormonais. Muitas mulheres recorrem a esse método contraceptivo e a gente vai tirar todas as dúvidas, além de, claro, babados do mundo dos famosos. Eu espero você às 1h30 da tarde. Vini Júnior e Virgínia, como é que tá a situação? Pois estão juntos, não estão? Não, estão juntos. Eu vou explicar todo esse babado, que é uma história, viu? Vai ter que sentar pra esperar, viu? Porque é realmente 1h30 da tarde eu conto todos os detalhes pra você. Eu só quero o Hexa, Valtercê, né? Seja qual for o custo do namoro. O sonho continua. Não interessa, né? Com quem namora, como, por quê. O que importa é o Hexa. Agora ela falou de dor lombar, não dá pra trazer ele amanhã? Porque eu vou jogar bola hoje à noite. Aí você já se prepara, Sena, já se prepara. Vou gravar o programa. Deixa gravado, amanhã você vai precisar, viu? Sena, bom Band Cidade às 10:07 da noite. E não vai se machucar jogando bola, pelo amor de Deus. Já tive essa recomendação expressa da minha mulher, a Rosângela, hoje em casa. Pelo amor, eu vou tomar vou tomar bastante cuidado. 10:07 estaremos aqui no Band Cidade. E amanhã, o Manhã Bandeirantes volta às 10 horas da manhã, depois do Jornal Gente. Trabalhos técnicos na mesa de som com Edson Freitas, na Central Técnica com o Leandro Lopes e com a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa